ao Deus do meu amor. Vamos orar? Amém. Vamos fechar nossos olhos. Soberano Deus e Senhor, te damos graças por tua infinita bondade, teu imenso amor. Obrigado, Pai, por esse momento sublime de estarmos reunidos aqui em teu nome, para te bendizer, para te adorar, para te ouvir, para prestar um culto ao Senhor. Amém. E só tu és digno de todo louvor e toda adoração. Amém. Tu tem nos dado todos os dias benefícios, o dom da vida, livramentos que a gente nem percebe. Nós te pedimos, de modo especial, que o Senhor abençoe grandemente esta família que abriu as portas da sua casa hoje para nos receber e a tua palavra ser ministrada aqui nesse lugar, que nós sejamos impactados. Ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, me desce como fogo, vem como em Pentecostes. Eu queria chamar a atenção, quem quiser ver muitas vezes registrada aqui, a pregação.
sua misericórdia, para todos os santos. Pai, Filho e Espírito Santo. Seja bem-vindo nesse lugar. Aleluia. Glória. Glória. Deus, a tua santidade, teu Obrigado imenso pela tua amor. Ser presença. conosco, Senhor, em todos os momentos. Abençoa a nossa vida, abençoa esse lar, abençoa os moradores desta residência, sempre com eles, fala em seus corações. Que este é o meu fim. O meu medo me diz que Jesus se esqueceu de mim, mas eu sei que Jesus não se esqueceu de mim. Eu sei que existe um rio que brota do trono de Deus. Eu sei que existe cura que emana do teu coração e jamais vai se esquecer de mim. Eu adoro porque eu sei que existe um rio. Eu adoro porque eu sei que existe cura. Eu adoro porque eu sei que existe graça. Eu adoro porque eu sei que tu me amas e jamais vai se esquecer de mim. E jamais vai se esquecer de mim. Aleluia. Louvado seja o nome. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tu és minha vida, Jesus, tu és meu abrigo, e a tua vontade nos Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor.
posso te tocar. Se Jesus atrai o meu coração, atrai o meu coração, és tudo que eu quero. Glória a Deus. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Glória, glória, glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Deus é poderoso. Glória a Deus. Bora? Irmãos, vamos deixar uma palavra, ainda que seja um versículo, né? Para esta noite aqui nesse lugar, onde que o Espírito Santo inspirar você, deixe uma palavra para nós. Essa palavra não é apenas para as pessoas que habitam nessa casa, nessa residência, mas para todos nós que estamos aqui. Amém. Porque foi Deus quem estabeleceu esse encontro nosso aqui. Amém. Nada acontece por acaso, né? Muitas pessoas foram convidadas, mas aprove ao Senhor que nós viéssemos aqui e fôssemos acolhidos na casa da irmã Rosa, né? É, Maria Rosa. Maria Rosa. Ela não está ouvindo, né? É, sim. E o irmão Oswaldo, né? Eu estou profetizando. Irmão Oswaldo. Vou deixar aqui um Salmos 37. Quem trouxe a Bíblia, por favor. Salmos 37, Salmo de Davi. Antes de deixar esse versículo, eu quero dizer que o pastor Samuel mandou avisar que ele não pôde vir no horário, 7 horas, ou 7h30, porque ele precisou fazer um exame na clínica e só tinha marcado para 19 horas. E disse que estava previsto para terminar 20 horas. 37:1 é. Não. Salmo 37. Salmo 37. Salmo 37. Salmo 37, Versículo. Minha Bíblia. versículo 23. Amém? Amém. Na minha tradução está assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Só até aí, irmãos. Eu quero dizer aos irmãos que eu passei por uma experiência, muitas experiências, mas fui tocado agora para falar sobre esse assunto, que em um determinado momento de minha vida, eu ainda não era evangélico. Eu nasci num lar católico. Nasci lá. Passei 40 anos, um número até bíblico, né? 40 anos na Igreja Católica. Não é da boca para fora, como muitos dizem ainda, né? Chega lá o censor do IBGE e diz: qual é a sua religião? Diz: bota aí católico, porque a maioria era, então não é o caso. Eu era frequentador da Igreja Católica, ia nas missas, não era uma vez por semana só, e fiz parte de comissão de festa, depois de casado.
fiz tudo que lá que eles ensinavam e acreditam, né? Fui batizado quando bebê, que aí eu não lembro. Fui crismado, aí eu lembro. Fiz primeira comunhão. Casei lá, né? Levei meus filhos para serem batizados lá. Posteriormente, né, depois da conversão da família, nós todos fomos batizados na igreja evangélica. Mas nesse determinado momento que eu quero falar, eu estava desempregado. Eu fui desempregado, eu trabalhei em algumas empresas. Nesse momento eu estava trabalhando na Telebahia. Era uma empresa federal, né, onde eu ganhava razoavelmente bem e tinha condições de oferecer um certo conforto para minha família. Mas chegou a época da privatização. A empresa foi privatizada e aí, claro, eu recebi a indenização, mas com o passar do tempo, os gastos, e aí eu fiquei, teve um determinado momento que eu fiquei sem recurso e condição para oferecer aquele padrão de vida que nós tínhamos, né? E eu estava desempregado, estava procurando trabalho. Nunca fiquei assim parado, eu fazia trabalho informal. Mas já teve dias que eu não tinha R$1 para comprar pão. Mas nunca desesperei, nunca desesperei. Sempre tive fé. E eu lembro de um determinado dia, onde um vizinho meu, até já foi chamado para a glória, porque ele se converteu, glória a Deus, ele era espírita. Ele falou isso para mim e para minha esposa, que ele foi na padaria lá do bairro, foi comprar pão. E estando lá, ele sentiu, ele não ouviu uma voz audível, mas ele sentiu que era para comprar, na época, R$5 de pão, era um bocado de pão, né? Hoje em dia é bem menos. E levar lá em casa. Ele bateu no portão lá de casa, minha esposa foi. Ele pegou, entregou e disse: aqui, ó, eu senti de Deus que era para comprar pão e trazer para vocês. Eu não sei porquê. Minha esposa recebeu e chorou. Chorou como uma criança. Porque naquele dia a gente estava precisando, né, daqueles pães. E veio justamente de uma pessoa que professava uma fé que não era a que Deus quer que a gente professe, né? Deus dá o livre-arbítrio ao homem, ao ser humano, né? Mas ele fica esperando que nós sejamos tocados para buscá-lo, porque ele quer que todos nós façamos parte do reino dele, porque na casa dele tem muitos lugares, né? Na morada do Pai tem muitos lugares, e o nosso está lá. E todos quantos abrirem a porta, quando Jesus bater, ele estará com os braços abertos para receber. E nesse momento foi muito assim, comovente para nós, porque a gente percebeu o quanto Deus nos ama. Esse versículo que eu li, principalmente esse 25 aí, onde ele fala aqui na parte B: nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. A gente nunca pediu, apesar de estar precisando. Nunca pedimos. Mas Deus sempre promoveu situações de alguém levar. Eu estou falando sobre essa situação do pão, mas pessoas já levaram lá cesta básica, sem a gente pedir, sem a gente procurar. Passou essa fase, né, graças a Deus. Hoje a gente tem condições de estar abençoando outras pessoas, mas já passei por esse momento. Não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, né? Mas em nenhum momento, eu desesperei,
Eu pensei em fazer bobagem. Nem eu nem minha esposa. Nossos filhos eram pequenos na época. Nossos filhos. Eu tenho 4 filhos, 3 meninas e um menino. Já tinha os 4 nesse momento, nesse período. Mas nós não desesperamos. Sempre acreditamos que viria a solução. E Deus mandou pessoas para nos abençoar. Né? Então, a palavra, ela se cumpre. Nós cremos na palavra, que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e ela se cumpre. E ela é apenas um exemplo do cumprimento da palavra na minha vida. E todos nós que cremos nela, né, temos certeza que pode dar um testemunho, né, dessa ação de Deus na vida de cada um de nós. Amém? Amém. A palavra está franqueada para qualquer irmão que quiser deixar uma mensagem, um versículo para essa família. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no unigênito Filho de Deus. Engraçado, irmãos, que o amor de Deus é tão grande para conosco. Isso que Deus fez é a prova do amor dele para com o seu povo, né? E aí, ele tirou o seu único filho, porque a Bíblia diz que Jesus era o único que ele tinha. Depois que nós nos rendemos a Cristo, foi que ele passou a ser, ele era unigênito, depois ele passou a ser o primogênito, porque nós passaríamos a ser o segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante, né? Então o amor dele é tão grande que ele deu o seu filho por nossa causa, por minha causa, por causa dele, por causa do Senhor, né, e tudo. E aí ele disse mais assim: aquele que crê nele, né? Ele disse que todo aquele que crê, né? Então o que é? Não basta só a gente acreditar, porque tem muita gente que tem muita fé em Deus, mas não tem compromisso com Deus, né? Ah, não, eu tenho uma fé em Deus, mas não tenho compromisso. Mas essa fé, essa crença que Jesus quer que tenhamos nele, é aquela crença baseada no livro de João 14, versículo 12, que diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, disse Jesus, fará as mesmas obras que eu faço. Olha que fé é essa. É uma fé a ponto de fazer as mesmas obras que Jesus faz. E fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo que pedir em meu nome eu farei, para que o nome do Pai seja glorificado no Filho. Então essa é a mensagem, tive o desejo de falar nessa noite, a respeito desse amor de Deus para com todos nós, né? E esse amor dele para que nós venhamos a crer de coração, né? Entregar a sua vida a ele, porque a nossa fé, irmãos, ela só vale se a gente crê em Jesus a ponto de fazer as mesmas obras que ele fez, porque ele está escrito aqui. Não basta só a gente crer, não é isso? Mas obedecer a palavra, estar ali firme na rocha, né? Eu lembro que meu pai era um homem, ele não era cristão, falava de Jesus para ele, ouvia e tudo mais, mas ele não queria compromisso. Quando foi um belo dia na minha casa, eu tive uma visão com ele. Eu estava subindo uma escada e tinha um lago de lama, e ele estava caindo naquele lago de lama, eu segurava na mão dele e trazia junto de mim. E quando eu falei isso para ele, ele se acabou em lágrimas, assim, chorando. O coração do meu pai nunca mais foi o mesmo. Ou seja, de um homem religioso, né, que até que acreditava em Deus, passou a ser um homem servo do Deus vivo. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. E nós venhamos ter essa oportunidade, né, cada dia melhorar diante do Senhor. Amém. Amém? Só isso. Glória a Deus. Eu vou, glória a Deus, né? Eu vou deixar um versículo aqui, nessa noite do Senhor, né? Que fica no Salmo 127. Eu glorifico a Deus por nossas vidas aqui nessa noite, né?
na casa do seu Oswaldo, né? Homem forte, guerreiro, batalhador, né? Então vou falar de Salmo 127 sobre a casa, né? Que tem a casa, né, material, né? Que é construída com bloco, com cimento, né? Com areia, né? É onde habita, né? E tem uma casa espiritual, que é o nosso coração, né? Aí fala assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão que trabalha, edifica, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, toda a força que o Senhor dá em nossas vidas, dia a dia, após dia, nosso espaço, se o Senhor não nos edificar, é tudo em vão. A Bíblia fala, porque o homem, por isso que a Bíblia fala assim, para que o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então a nossa casa, a primeira coisa que é edificada é no Senhor, né? Amém. Tudo que nós vamos fazer no nosso dia a dia, eu tenho o hábito de acordar de manhã, primeiramente alimentar na palavra e na oração. Aí eu estou alimentando a minha casa, né? A minha casa, meu coração, né? E aí volto, Deus abriu o espaço, chegou em casa, Deus, obrigado por essa casa, né, seu Oswaldo? Esse lar que Deus lhe deu, a família, né? A sua esposa, seus filhos, que é tudo uma bênção, né? O senhor deve agradecer a Deus, as famílias que o senhor tem, com eles todos, né? Essa semana eu chorei a semana pela vida de Emily, né? Eu disse na segunda-feira, eu disse, Zen, hoje eu vou jejuar pela vida de Emily. E eu conversando com a Raimunda mais velha, eu chorei ali na quinta-feira passada. Então, hoje eu fiquei tão feliz quando Zen recebeu a notícia que Emily já está aberta em casa. Então, glória a Deus, né? Essa família é abençoada. Tem muita pessoa orando, buscando, e Deus, a sua casa é edificada através disso. Através do Senhor ali, com aquela luta que o Senhor tem dia a dia, mas Deus edifica. A primeira casa que Deus quer edificar nessa noite, glória a Deus, é a sua vida. É edificada porque, como a palavra de Deus fala assim, eu e minha casa serviremos o Senhor Jesus. Então, essa casa aqui, há uma palavra profética na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos. Então, essa casa é do Senhor Jesus. Amém. O Senhor é do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, se o Senhor não edificar, em vão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão que trabalha, edifica. Então, se o Senhor não edificar, então tudo em vão. Mas glória a Deus que essa casa é edificada no Senhor. Aleluia. Amém? Então foi essa palavra que Deus tocou no meu coração nessa noite. Glória a Deus. Seja Deus. Glória a Deus. Amém. Eu, na verdade, eu quero só agradecer a Deus, né, pela presença de Deus e por estar aqui na casa do irmão, da irmã, o irmão Oswaldo, que eu já conheço há muitos anos. É um homem que eu tenho muita admiração. Ele, a esposa dele, a família dele toda. Eu conheço Marli dava mais de 30 anos. E tenho muita admiração e respeito. E dizer, né, que é bom estar na presença de Deus, na presença dos irmãos, e melhor ainda, saber que estamos na presença de Deus. Porque a Bíblia diz que onde tiver reunido 2 ou mais pessoas em seu nome, Ele estaria presente. Então temos essa certeza de que Deus está aqui nesta hora, neste momento, Amém. entendeu? Amém. Glória a Deus. Então isso é bom, o Senhor está abrindo sua porta para os filhos de Deus entrar e para Deus entrar. Amém. E também poder conhecer mais cada irmão. O irmão contou o testemunho dele. Talvez nós aqui não sabendo que ele já passou por isso na vida. Então isso é muito bom. Deus se agrada. Às vezes nós poderíamos neste momento estar em nossas casas, assistindo televisão, deitado na poltrona, fazendo qualquer coisa. Mas o bom mesmo é estar na presença de Deus. Aleluia. Não tem outro lugar melhor do que estar na presença de Deus e reunido com os irmãos. Porque isso faz com que nós venhamos nos interagir mais, nos conhecer mais, nos unir mais
cada um de nós, né? Às vezes nós dizemos assim, o culto, grupo de homens, ninguém está se reunindo, mas Deus, Ele sabe o quanto é precioso a presença de cada um de nós aqui. Amém? E que Deus possa, seu Oswaldo, estar lhe abençoando a cada dia, o Senhor, sua casa, toda a sua família. Amém, Jesus. E que o Senhor possa também abrir o seu coração mais e mais para Deus, Amém. porque a volta de Jesus Cristo está mais próximo do que nunca. Aleluia. Entendeu, seu Oswaldo? Louvado seja Deus. Às vezes a gente pergunta assim, eu sou de Deus, eu estou salvo, mas nós sabemos que é necessário nós estamos em comunhão com Deus, em comunhão com a igreja. Amém. Isso que está acontecendo aqui é o quê? É uma comunhão, nós estamos em comunhão, aqui agora nós estamos em comunhão com os irmãos. Poderia cada um ter sua casa, mas não, nós estamos em comunhão com o corpo de Cristo. Porque Deus, Jesus Cristo, Ele vem buscar a igreja. E a igreja é formada pelo corpo de Cristo. E nós somos, cada um de nós somos parte do corpo de Cristo. E que o Senhor possa também se unir para fazer parte desta família, Em nome de Jesus. deste corpo. Amém? Amém. É a minha oração, é a minha palavra, é o desejo do meu coração. Conheci muito seu irmão. É um homem que eu tenho uma admiração muito grande. O sogro de Louro, meu irmão. É um cara que sempre estava lá na casa dele. Foi o único pessoa, ser humano que faleceu e que eu tive amor, desejo de me aproximar, botar flor, arrumar o velório, o caixão ali com flor. Eu nunca fui disso, mas eu me senti assim, por sentir ele um homem santo, porque era um cara que eu tinha uma admiração grande, era outro cara que eu tinha uma admiração grande, era aquele homem. E tenho também pelo Senhor. Então, só falta encaixar mais, entendeu, senhor Oswaldo? É o desejo da sua família, é o nosso desejo também é esse. Amém. Nós viemos aqui nesse propósito, cultuar a Deus, trazer uma palavra de conforto para o seu coração e nos aproximar mais do Senhor, porque o Senhor também faz parte deste corpo, porque é promessa de Deus salvar a sua família, seus filhos e salvar o Senhor também. Então o Senhor é um pedaço deste corpo. Pode até estar afastado, no momento não está junto, coligado, junto ali com os ossos, com os nervos, mas que Deus possa nesta noite trabalhar na sua mente, no seu coração, para que venha unir osso com osso, carne com carne, nervo com nervo, para que o Senhor venha fazer parte também deste corpo, do corpo de Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vou fazer a oração aqui e aí Breno vai dar a palavra. Amém? Vamos fechar nossa glória. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tuas maravilhas, por tuas grandes feitos em nossas vidas. Porque o Senhor é em nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida de seu Oswaldo, de sua família, de seus filhos, de sua esposa. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue nos protegendo, nos livrando, Senhor, do homem sanguinário, do roubador, Senhor. Nos livrando, Senhor, de toda astúcia do inimigo, Pai. Que os nossos corações, Senhor, eles possam ansiar pela Tua presença. Que nós possamos, Senhor, ter cada dia mais sede e fome da Tua palavra, sede e fome de Ti, ó Deus. Que os nossos corações nesse momento, Senhor, possam ser como a terra fértil, esperando a semente, que é a Tua palavra, Deus. Toma a vida de Breno em Tuas mãos. Que o Senhor possa ministrar, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos nossos corações. Ao coração de seu Oswaldo, de sua esposa e de sua filha. É isso que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Primeiramente, boa noite a todos, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Efésios. O livro que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, não é isso? Capítulo de número 5. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós,
em oferta sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a fornicação em toda impureza ou avareza, nem ainda, nem somente entre vós, como convém a santos. Quando pula para o versículo 8, fala assim: porque no outro tempo eras treva, mas agora sois luz. Andai como os filhos da luz. Aí, agora, no 21, que é onde a gente vai falar mais, diz assim: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte assim, como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amei as vossas esposas como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a, lavando-a de água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa alguma semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. A alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros de um corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois em uma só carne. Grande é este mistério, digno, porém a respeito de Cristo e da igreja, assim também vós, cada um particularmente, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Hoje, quando eu estava orando e buscando a palavra, o Senhor falou muito forte comigo sobre sacerdócio. E eu fico feliz porque quando o irmão Val abriu o culto, ele confirmou já a palavra desde já, quando ele chamou o seu Oswaldo de sacerdote do lar dele. Então, nós cremos que a palavra que vai ser lançada aqui hoje não vai voltar vazia. Que eu tenho certeza que alguém vai sair daqui hoje de uma maneira diferente, entendendo o nosso posicionamento de sacerdote nos nossos lares. A palavra sacerdote significa sacrificador, representante do sagrado no meio do povo, aqueles que se sacrificam pelos pecados diversos. E quando nós falamos isso, nós entendemos que a maioria dos homens nos seus lares devem se comportar como sacerdotes. E a gente não vê nenhuma referência bíblica onde um homem que não teve a sua posição de sacerdote alcançou graça nem misericórdia. Todo homem que se posicionou como sacerdote do seu lar, como provedor, como cabeça da casa, assim como Cristo foi o cabeça da igreja, nós vemos que as coisas caminhavam rentemente. Sacerdócio também quer dizer autoridade. Ele representa a Deus. Então, nós homens devemos representar a Deus dentro dos nossos lares. Então, nós entendemos que no meio católico, os sacerdotes são como intermediadores. Ou seja, eles não acreditam que o véu do templo foi rasgado. Os sacerdotes usam os padres para dizer no que você pecou, por que pecou, quantas vezes você tem que rezar a Ave Maria, o Pai Nosso. Então nós vemos que a promessa que o Senhor veio e trouxe no Novo Testamento não está sendo cumprida. Porque quando nós entendemos a função que eu represento a Deus, eu posso chegar até Ele diretamente e falar para Ele tudo o que está acontecendo e pedir perdão diretamente a Ele. Nós podemos entender que nós não dependemos de outras pessoas para ligarmos diretamente a Deus. Então, eu separei aqui algumas coisas para nós falarmos sobre sacerdotes. E a primeira função do sacerdote é amar os seus. Em Efésios no 5:25 diz: vós maridos, amais vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Então, não existe sacerdote sem amor. Sacerdote é responsável por trazer amor à casa.
A segunda função do sacerdote era ensinar os seus filhos. Em Provérbios, capítulo de 22, versículo 6 diz assim: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando ele envelhecer, não se desviará dele. Então nós entendemos que quando há um sacerdote que ensina as suas crianças, ela não se desviará dele. E nós vemos no lar de seu Oswaldo, Dalva, Marli, que são as pessoas tementes a Deus. E nós cremos que esse princípio bíblico foi construído aqui nesse lar. Nós cremos que o princípio bíblico do sacerdócio, o seu Oswaldo cumpriu, o seu Oswaldo proveu, o seu Oswaldo, junto com Dona Rosa, ensinou a Marli o que era certo e o que era errado. Então nós entendemos que um dos princípios de ser um sacerdote, seu Oswaldo tem cumprido muito bem. A terceira função de um sacerdote é representar o povo diante de Deus. Quando Moisés estava caminhando com o povo, tirando o povo do Egito, do deserto, né? Nós vemos em uma passagem que o Senhor chama a ter com eles. Mas o povo naquele momento sente medo e fala para Moisés: vai tu, nos representa ali naquele meio. Só que um sacerdote não tem medo de falar com Deus. Um sacerdote não tem medo de receber direção de Deus. E nós entendemos que um sacerdote cristão, cumprindo os princípios bíblicos, ele ouve a voz de Deus e guia a sua família, ensina os caminhos certos, ensina as estratégias a qual eles devem usar. Um sacerdote tira todos os problemas das suas famílias, ele consegue resolver os problemas. E Moisés assim foi. Moisés, por cumprir e não ter medo de ouvir o direcionamento de Deus, Moisés sobe no monte e Deus fala com Moisés e Moisés recebe aquela revelação. Então nós cremos que um sacerdote também representa o seu povo. Outra função do sacerdote é ser responsável pela sua casa e dar direção. Quando Deus cria Adão e Eva, Deus cria ali o primeiro sacerdote. Deus tinha criado só Adão. Consequentemente, ele criou Eva porque ele falou que não era bom que o homem fosse só. Então nós entendemos também que o homem tem a sua ajudadora e a ajudadora tem o seu homem. Mas naquele momento em que Eva caiu no pecado, que Deus foi se encontrar com Adão no jardim, ele não procurou por Eva primeiramente. Ele perguntou: Adão, cadê você? Por que Deus perguntou primeiro por Adão? Alguém sabe me responder? Por ele ser sacerdote da casa. Adão que era o responsável por Eva. Adão era o cabeça daquele lugar. Então, mesmo que Eva tenha pecado, como a Bíblia, em Efésios 5:25 mesmo diz, nós, quando somos sacerdotes dos nossos lares, nós temos a responsabilidade sobre eles. E nós vamos apresentar a Deus no grande dia do juízo final. Nós vamos ser responsáveis pelas nossas famílias também, a qual o Senhor nos entregou. Então nós temos que entender que a Bíblia fala que a salvação é individual. Mas quando se trata de um sacerdote, o sacerdote, não que ele vá discernir quem vai ou não para o céu, não depende dele, realmente depende da pessoa. Mas nós vamos, como eu posso falar, nós vamos pagar as contas, apresentar as contas naquele dia. Em uma palavra. Verdade. E o outro exemplo é Noé. Noé também recebeu uma revelação dos céus. Noé ouviu e recebeu a revelação que haveria um grande dilúvio. Noé construiu a arca, todos chamavam ele de louco, mas Noé era responsável pela casa dele. E ele falou: todos podem não ouvir, mas a minha família vai estar guardada. A minha família eu cuido. Amém. Mesmo que as outras pessoas não creiam na minha revelação, mesmo que as coisas não aconteçam como deve acontecer, mas a minha família, eu como sacerdote, cabeça da casa, eu que faço as coisas.
E assim nós cremos que seu Oswaldo também tem feito isso. Quando ele sabe que uma coisa é certa ou errada, é ele que toma aquela decisão. Então, esse é um dos princípios de um sacerdote também. E outro princípio é que um sacerdote não terceiriza o seu lugar. Como eu tinha falado anteriormente, em outras religiões nós vemos que as pessoas terceirizam isso. Colocam outras pessoas para dizer o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Mas um sacerdote, cumprindo os princípios bíblicos, ele entende que a revelação ele recebe diretamente do céu e ele traz para sua família. É ele que guia a sua casa. Mas um princípio é que o sacerdote é responsável pelo pão. Amém. E isso eu tenho certeza que ele cumpre muito bem, porque seu Oswaldo tem quantos anos? 82. Seu Oswaldo tem 82 anos. Quando meu sogro vai pra roça, meu sogro leva ele pra capinar. E passa o dia todo, com 82 anos, trabalhando. E quem é teu sogro? Branco. É mesmo? Veja, e nós trabalhamos juntos, tava tão... Rapaz, é mesmo, né? Então você vê, seu Oswaldo com 82 anos ainda se importa em trazer o pão para casa dele. É verdade. Em ser responsável. Traz o pão, traz o empim. O leite, a mandioca, traz tudo. Se tiver, eu trago. É mamão, é tudo. E a gente vê dele à disposição. É provisão, né? Merecia também. Eu estou devendo a merecia, o amigo. Ele tá me cobrando. Cobrou. Disfarçado. Vai ver o tempo que porque agora está muito frio para chupar melancia. É isso. Sim, viu? E a outra passagem que tu falou aí, que ele orou e as águas do mar vastou e passou o povo dele. Foi Moisés. Foi Moisés. Isso. Moisés recebeu o direcionamento de Deus. Deus tinha falado para ele, fira a água com o cajado e tudo eu que vou fazer. Então quando nós somos os responsáveis pelas nossas casas e Deus fala algo para nós e nós cumprimos, é com certeza que ele vai fazer aquilo que nos prometeu. É verdade. E quem foi que Jesus disse a Pedro também que o barco pegou afundar? Foi na pescaria. Foi que Deus disse assim, ô homem de pouca fé. Disse que... Aí ele estava andando sobre as águas. Parece Bíblia, não? É isso mesmo. Só tá precisando. Rapaz, você vê como a gente vai aprendendo. Aí tu trabalhou no horário do BGE, não foi? E ele não estava lembrando de tudo, tá vendo? Por isso eu perguntei, quem é teu sogro? Ali é gente boa ali. Tanto ele como a esposa dele, ali é a pessoa boa. E mais uma coisa que nós entendemos, seu Oswaldo, como sacerdote, é que o sacerdote dá conforto, mas primeiro ele dá direção. Então, eu tenho certeza que para Marli, para Dalva, meu nome do outro irmão, Hélio, Antônio, o Senhor quis dar conforto, mas primeiro o Senhor quis dar educação. O Senhor quis primeiro ensinar o que era certo e o que é errado. É isso mesmo. Porque eu tenho certeza que para um pai não há nada mais satisfatório do que alguém lhe dizer que seu filho é uma pessoa boa, que seu filho é uma pessoa de Deus. Porque se fosse pelo contrário, a gente se entristeceria. Então, isso é um papel de um sacerdote. É dar direção à sua casa, é cuidar de sua família. E outro, já estou acabando, é que o sacerdote confia na voz de Deus mesmo sem entender. O senhor tocou aí no assunto de Moisés quando abriu o mar. Moisés tinha 1000 motivos para não acreditar que quando ele tocasse com o cajado na água, um mar todo ia se abrir. Mas um sacerdote confia, mesmo sem entender o porquê. Mas nós confiamos que Deus quer fazer algo e que Ele vai fazer. Porque... Mas na hora que o mar se fechou, foi aquele rebelde, foi tudo embora. Foi tudo embora. Porque Deus só é com quem é com Ele. Deus cuida com quem é dele. E o sacerdote tem que ser pedra de edificação e não de tropeço.
Em Mateus 16, 18. Pra gente finalizar já. Uma passagem muito conhecida, que é justamente com Pedro, que o senhor falou aí. É verdade. Diz assim, no versículo 13: E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizeis que os homens ser o Filho de Deus? E disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um outro profeta. E disse-lhe: E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo lhe disse: Bem-aventurado és tu, Simão, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Então Deus mandou os seus discípulos que ninguém dissesse que era Jesus, o Cristo. Desde então começou a Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer de muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e escribas, a ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E Pedro, tomando parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti mesmo, de modo nenhum te acontecerá isso. E porém, voltando-se a Pedro, falou: Para trás de mim, Satanás, que me serve de pedra de tropeço. Então nós vemos que Jesus tinha acabado de dizer que daria a chave do céu para Pedro, mas Pedro por um momento queria contrariar Jesus. E Jesus repreende Pedro, e não repreende de uma maneira fraca não. Ele chama Pedro de Satanás. Porque aquele que contraria a palavra de Deus, ele é conhecido como pedra de tropeço. Mas os sacerdotes e as casas são pedra de edificação. Então eu creio que aqui é um lugar ao qual será conhecido como uma casa de oração, Amém. como uma casa de busca, Amém. como uma casa de testemunho. E eu tenho certeza que ainda grandes coisas Deus quer fazer aqui neste lugar. Que Deus quer mudar vidas através de vocês. Que Deus quer trazer perdãos através de vocês. Que Deus quer libertar vidas aqui neste lugar. Amém. Então, nós cremos também que o Senhor quer batizar pessoas aqui neste lugar. Porque a palavra de Deus diz que aquele que não reconhecer a Deus publicamente, o Pai que está lá em cima também no dia do juízo final não vos conhecerá, gente. Porque nós devemos confessar a Deus com os nossos lábios. Por que nós devemos confessar a Deus com os nossos lábios? Para que as pessoas saibam a quem nós servimos, para que as pessoas saibam que não há outro Deus além do Deus de Israel. Então, eu queria orar neste momento por este lugar. Amém. E orar por essa família também. Amém. Amém, Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, Pai amado, Pai querido, graças eu te dou, Deus, por tudo o que o Senhor tem feito, por tudo o que o Senhor há de fazer, Pai. Graças eu te dou também, Deus, por essa família, pela vida do seu Osvaldo, pela vida de Dona Rosa, Pai, Amém. a qual abriu os lares, Pai, para que nós pudéssemos receber nesta noite, Deus. E nós cremos, Pai, que nós lançamos a palavra, Deus, mas que ela nunca voltará vazia, Deus. Nós cremos que a tua palavra tem perfurado, Pai, nos corações dos teus filhos como faca de dois gumes, Pai.
E eu te peço, Deus, que as coisas venham acontecer de forma diferente aqui neste lar, Pai. Que a partir de hoje o teu filho, Pai, venha entender o teu papel de sacerdote, Pai. Que o teu filho venha reconhecer, Deus, que só há ti como Deus e que não há outro como tu. Que o teu filho, Pai, venha, Pai, ter um coração aquebrantado para ti, Pai. Que o teu filho venha entender e ouvir a tua voz e saber discernir, Pai. E se há algo neste lugar, Pai, ao qual não os permite, Deus, ir em lugares que o Senhor quer os levar, Pai, nós repreendemos aqui neste momento, Pai, que tudo que não é da tua vontade, Pai, saia daqui agora, pelo teu nome de Jesus, Pai. Nós repreendemos, Deus, qualquer dor, Pai, qualquer doença. Nós também, Pai, queremos trazer a tua palavra neste local, Pai. E nós também cremos, Deus, que a partir de hoje as pessoas procurarão seu Oswaldo e Dona Rosa, Pai, para que elas venham ser edificadas através da vida deles, Pai. Que seu Oswaldo e Dona Rosa venham reconhecer publicamente, Pai, a tua palavra e professar da mesma fé que as nossas, Deus. Nós edificamos, Pai, este lar, Pai. Nós também, Pai, que também te pedimos, Pai, pelos familiares deles, Pai, ao qual estão enfermos, Deus. Nós te pedimos, e se for da tua vontade, Pai, nós já liberamos a cura sobre eles, Deus. Porque a tua palavra, Deus, diz que onde tiver um ou dois reunidos, ali o Senhor está, Pai. E que se pedirmos algo, Pai, em teu nome, e for de boa índole, Pai, o Senhor fará. Então nós te pedimos, Pai, que o Senhor libere cura neste lugar, Pai. Que o Senhor libere, Pai, a palavra certa, Deus. E nós te pedimos, Pai, que a partir de hoje esse lar seja um lar sacerdotal. Que esse lar venha seguir a tua palavra e não a outra qualquer, Pai. Te agradecemos por tudo, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vai sair na TV, viu? Tá filmando aí. Vai sair na TV, viu? Vai ser na TV de Marcos aí, ó. É verdade. Botou no YouTube aí, sai, né, Marcos? É verdade. Não dá no Marcos só não. Mas passa no BATV. 8h30, né? Sai no YouTube, já tá no YouTube. Ô, seu Oswaldo, vai sair aqui, ó. O senhor vai assistir aqui. Eu sei. Já vai ficar famoso, né? O senhor quer botar no BATV? É? Terminou. Vai botar no BATV? Eu vou. Mas aqui não pega BATV, não. É o TV Bahia. Brasil. Do Brasil. TV Brasil. Mas pode ser do BA em Foque. Significa aquele chapéu? Também é em Foque. Significa o quê? É porque o meu primeiro casamento era muito. A gente morava muito distante da cidade. Aí nós fomos a cavalo. E ele comprou aquele chapéu para ele usar, né? Montado. Entendi. Foram para a igreja de cavalo, foi? É. Aí ele guardou o chapéu, ainda tem. 60 anos. Mas ainda tem o chapéu. 52 anos. O chapéu. Tá aí. É mesmo? Já tá aí. Foi de uma loja lá de Ebiso, lá de. Não, tá ótimo aqui. Tá bom. É assim? Tá bom. Lá de lá. Tá quentinho, dava? Era Ebiso. Tia Lili e Quente Ebiso. nesse copo.